algo muito especial para entregar hoje. Nós estamos falando de riqueza, amém? Nós vamos falar 7 semanas sobre riqueza. Riqueza é algo que nós deveríamos almejar. Sério. Essa pregação de que você tem que ficar sempre humilhado não condiz com a realidade do tempo todo. Não condiz. Se Deus te levantou, se Jesus te constituiu reino e sacerdócio, você também deve ter acesso às riquezas. Você já viu alguém governar sem ter acesso às riquezas? Você já viu alguém ser autoridade que não tem acesso às riquezas? As riquezas estão disponíveis para nós. Jesus conquistou. Elas só não podem ter lugar no nosso coração, mas no nosso bolso, ao nosso redor, à nossa disposição, nós devemos ter e muita riqueza. Sabe por quê? Digam comigo, riqueza com desfrute é um dom de Deus, não é ídolo. Riqueza não é ídolo. Riqueza com desfrute é dom de Deus. E se é dom de Deus, é presente de Deus para mim e para vocês. Nós temos aqui uma missão clara dada por Deus, que é de combater a miséria. E para combater a miséria, vocês devem prosperar. Quanto mais próspero for o povo de Deus, menos miséria vai ser existente. Sabe por quê? Porque o povo de Deus é caridoso, o povo de Deus tem compaixão, o povo de Deus é doador, o povo de Deus divide aquilo que ele recebe. Então, se você é povo de Deus, quanto mais riqueza você tiver, mais próspero vai ser o lugar onde você está. E aonde você chega, o lugar é abençoado. Aonde você chega, o lugar cresce. Aonde você chega, você toma por posse. Aonde você coloca as mãos, é abençoado. Porque você tem acesso a todas as bênçãos celestiais, nas regiões celestiais em Cristo Jesus, incluindo as riquezas. Amém? Quem está de acordo, dá um amém aí, por favor. Aleluia. Glória a Deus. Projeta para mim 1 Timóteo 6,17. Gostaria que você anotasse, porque nós vamos começar hoje a parte prática das 7 semanas. São 6 semanas ensinando a parte prática do que fazer, quais princípios cumprir, para que Deus faça o derramar da riqueza sobre a sua vida. Espera aí, pastor, você está dizendo que se eu fizer algo, Deus vai fazer algo também? É exatamente o que Deus faz. Deus deixou princípios para que, se os cumprirmos da maneira correta em Cristo, Ele vai fazer o derramar sobre nós. Ah, mas eu não preciso fazer mais nada, Cristo já fez tudo por mim. Cristo já fez tudo para você relacionado à salvação. Aliás, quase tudo, você tem que aceitá-lo. Deus pode fazer todas as coisas, Ele é onipotente, amém? Mas tem coisas que Deus escolhe não fazer. Deus não pode mentir, amém? É ou não é? E Deus também não faz a sua parte. A sua parte cabe a você. Aceitar a Deus cabe a você. Reconhecer Jesus como seu único e suficiente Salvador cabe a você. O Espírito Santo vai fazer de tudo para te convencer, mas a decisão final sempre é sua. Assuma as responsabilidades sobre as suas ações, amém? Estão comigo? Então existe uma parte que Deus não faz. Sabe qual que é a parte? Diga, a minha. A sua parte Deus não vai fazer. Cabe a você. Amém? E eu vou deixar sempre esse versículo em evidência, porque vocês vão ter acesso às riquezas, e se vocês cumprirem os princípios que Deus estabelece, vocês vão ter acesso às riquezas, incluindo dinheiro. Mas eu quero dizer aos ricos deste mundo, um alerta que foi deixado. Manda aos ricos deste mundo que não sejam altivos,
nem ponham a esperança na incerteza das riquezas, mas no Deus vivo, que abundantemente nos dá todas as coisas para delas desfrutarmos, gozarmos. Amém? Está à nossa disposição tudo, tudo. Amém? Eu quero liberar uma palavra profética para a nossa igreja, para aqueles que caminham nessa casa. Quando Deus me deu a orientação de falar sobre isso, eu entrei em algumas semanas em estresse, entre aspas, com Deus. Mas pastor, como é que se pode dizer no altar que você entrou em estresse com Deus? Entrei. Mais do que qualquer coisa, nós devemos ser sinceros. Ninguém pode falar se não tiver autoridade do que está falando, ou não deveria falar, né? Moisés tinha estresse. Quando Deus dava algumas coisas para ele fazer, ele dizia, assim não. Aí Deus fazia, é assim sim. Dele, então, tá bom. Porque somos sinceros para com Deus. Devemos ser sinceros para com o Pai. Diga, Deus é Pai, Deus é Deus, mas Deus também é nosso amigo. E você precisa abrir seu coração para com Deus, precisa abrir seu coração para com o Pai, como você também fala com aquele seu amigo que é mais achegado do que um irmão. E às vezes você diz assim, eu não quero. E Deus vai te convencer do como tem que fazer, do quando tem que fazer e do porquê tem que fazer. Estão entendendo? Mas Ele só vai fazer isso se você for sincero. Então eu tinha medo que muitos se perdessem por causa do acesso às riquezas. Aí Deus falou para mim assim, não, esta questão é minha, que sou eu que conheço o coração dos meus filhos, não você. A você cabe ensinar. Falei, amém. Missão dada, missão cumprida. E quando Ele me falou para fazer este segundo dia, Ele me trouxe para falar de riquezas, parte prática, amém? O primeiro dia foi o dia mais importante. Os dias são divididos em duas partes, amém? Domingo e quarta. O mais importante para o cristão é ter o coração alinhado para com Deus, para então ter acesso às riquezas do Senhor. Amém? Então nós trabalhamos com muita intensidade. Foi ou não foi o alinhamento do coração? Mas agora vem a parte prática. E na parte prática, Deus falava para eu falar para vocês, adivinhem sobre quem? Jó. Jó. Espera aí, mas é prosperidade, não é sofrimento. Alguém pensou assim? Hã? Quem pensou? Quando fala de Jó, lembra do quê? Sofrimento. Mas vai falar de prosperidade, falando de Jó, Deus, eu acho que é coisa da minha cabeça, não estou entendendo. Sabe como você se faz de bobo? Às vezes teu pai manda você fazer algo, a tua mãe manda você fazer algo, o teu chefe manda você fazer algo, mas você fica assim, quando não está em concordância, amém? E eu não estava entendendo o porquê, mas eu fiz um estudo sobre Jó. Mas não estava completo, eu não tinha entendido ainda o porquê falar sobre Jó, relacionado a riquezas. Então hoje de madrugada, quando eu acordei, eram umas 5 horas da manhã, Deus me falou sobre Jó. E me mostrou o quão próspero Jó era. E quão mais próspero Jó ficou. Me trouxe algo que para mim foi revelação. Talvez você saiba o que eu vou contar aqui hoje. Mas ele também falou outra coisa. Eu tive uma visão. E essa visão é para os filhos da casa, amém? Deus vai restituir o que você já teve quando começou a andar com Deus e perdeu. Você que quando começou a andar com Deus tinha algumas coisas estavam ao seu poder, estavam à sua posse, mas no começo da caminhada e até hoje
coisas foram sendo retiradas da sua vida. Coisas que você não sabia o que eram, o porquê estava perdendo. Deixou de andar num carro melhor para andar num carro pior. Deixou de ter menos dinheiro na conta, mais dinheiro na conta para ter menos dinheiro na conta. Deixou de ter um emprego, um reconhecimento, um status para uma posição muito mais humilde. Estão entendendo o que eu estou dizendo? Quem está entendendo, levante a mão. Tinha uma condição, começou a andar com Deus e essa condição diminuiu. Quem já passou por isso? Levante a mão, por favor. Em Deus, Deus manda te dizer que Ele vai agora restaurar o que foi tirado de você. Quem toma posse, dá uma salva de palmas. Ei! Deus tem muito mais para dar do que o diabo para tirar. Amém? Então eu vou falar de Jó para vocês hoje. Mas a pregação não é sobre Jó. Jó é só uma parte, amém? Eu quero falar para vocês escancaradamente hoje, dentre as riquezas que nós já falamos, família é riqueza, amém? Saúde é riqueza, amém? Trabalho é riqueza, amém? Paz é riqueza, amém? Dinheiro também é riqueza. Hoje nós vamos falar de dinheiro. Mas para ter acesso a dinheiro como um presente, tem que entender que ele vem de Deus. Que ele é um dom de Deus, para que haja desfrute na sua vida e na vida dos seus. Amém? Então, feita a introdução sobre Jó, eu quero falar para vocês, devido aos religiosos que devem estar assistindo, no Novo Testamento também tem homens ricos que andam com Jesus. Dentre eles eu quero começar falando sobre José de Arimateia. Quem aqui já ouviu falar de José de Arimateia? Levante a mão, por favor. José de Arimateia era chamado de rico. Mateus 27, 57, por favor. José de Arimateia, homem rico. O que ele tinha? Que comprovava a sua riqueza. Primeiro era chamado de rico. Depois ele tinha um túmulo escavado na rocha, tudo caro, reservado aos ricos. E por que serviu isso? Porque o corpo de Jesus foi colocado no túmulo de um homem rico. Já pensaram nisso? O corpo de Jesus foi colocado aos cuidados de um homem rico, no túmulo de um homem rico. Já pensaram nisso ou não? A quem aprouve cuidar do corpo de Cristo? Um homem rico. A quem aprouve guardar do corpo de Cristo? Um homem rico. Então as suas riquezas, incluindo o seu dinheiro, servem também ou principalmente para cuidar do corpo de Cristo, cuidar da igreja, cuidar dos menos favorecidos, porque os pobres sempre tereis convosco. Lá em Isaías 53, 9, existia uma profecia que falava que Jesus ia ser enterrado junto aos ricos. Leiam lá. E puseram a sua sepultura com os ímpios, enquanto ele estava pregado no madeiro, e com o rico na sua morte, ainda que nunca cometeu injustiça, nem houve engano na sua boca. A palavra de Deus se cumpre, amém? Outra evidência, ele era membro do Sinédrio, fazia parte da elite religiosa e política. Geralmente essa elite era abastada financeiramente. Outro detalhe, ele comprou linho fino.
item de alto valor para cuidar do corpo de Cristo. É que Deus quer te fazer rico. Para cuidar da família, para cuidar dos pobres, para ser caridoso, para ajudar, para não deixar faltar nada naqueles que estão ao seu redor. E você vai se alegrar cada vez mais. Então tenha muito dinheiro do Senhor no seu bolso, nunca no seu coração. Amém? Agora lembre, você pode prosperar sem Deus, mas prosperar com Deus traz desfrute, traz alegria, traz satisfação, traz ações de boas obras. Amém? Então nós precisamos prosperar com propósito. Qual é o propósito de Deus em te prosperar? Diga comigo: cuidar dos outros, cuidar do corpo de Cristo, cuidar da igreja, cuidar dos pobres, dos órfãos, das viúvas. Amém? Deus te quer próspero para que você possa ajudar. Amém? Então, a prosperidade do Senhor é um dom, e se é um dom, ele deve ser buscado. Você busca o dom e o Espírito Santo distribui o dom como Ele quer. Baseado no quê? Na sua resposta quando você está na provação. É a resposta durante a provação, é a resposta durante o espremer, é a resposta durante o esmagar. São as ações que você faz neste período que vão mostrar ao Espírito Santo o que você merece ou não merece. Ah, pastor, Deus conhece o meu coração. Sim, mas Ele reconhece as suas obras. Deus não reconhece o seu coração. Deus conhece o seu coração e reconhece o seu agir. Deus reconhece as suas obras. É por isso que você tem que pegar e transformar aquilo que Deus te dá em boas obras. Amém? Baseado nisso que o Espírito Santo vai distribuir o dom, vai te entregar o dom, no alinhamento do seu coração e nas respostas que você dá a Ele. Por que ser próspero? Porque a capacidade de gerar riqueza com desfrute é dada por Deus como uma capacitação, uma potencialização para você fazer as obras que Ele te manda. Como? Orando em fé, buscando sabedoria, treinando habilidades e desenvolvendo talentos. Quando? Ele só vai dar depois do coração alinhado. Por isso devemos buscar os dons com a intenção correta. Amém? Então a riqueza é um dom. Ficou muito claro isso já, né? A riqueza é um dom. O desfrute da riqueza é um dom. Deus, você tem o coração alinhado com Deus, alinhou no propósito, então Ele te dá as condições, te dá semente para você semear e vão ser multiplicadas. Amém? Então obter riqueza e desfrutar dela é um dom de Deus. Nunca esqueça isso. Você vai prosperar em Deus porque Ele vai te dar este presente, baseado naquilo que vocês têm feito. Você pode até ganhar o mundo inteiro, mas sem Deus vai perder a sua alma. Não vale nada isso. Amém? Estão comigo? Tem algo que não faz sentido para alguém aqui? Vejam bem, os domingos nós vamos dar o porquê e o como. Na quarta-feira é o quando. O porquê é o alinhamento do coração. O como é a sabedoria. O quando é o profético.
Amém? Então hoje nós vamos falar sempre palavras que vão trazer alinhamento ao coração e vão dizer o como, vão dar a sabedoria. Amém? Então voltando a falar de Jó. Quem aqui achou estranho quando eu falei de riqueza e falei de Jó? Levante a mão, por favor. Seja sincero. Obrigado. É isso mesmo. Jó é um exemplo. Jó, antes da aprovação, já era aprovado. Lembra que eu sempre ensino aqui? Você é aprovado, provado e promovido. Lembram disso ou não? Você é aprovado. Jó era um homem reto e temente a Deus. Era aprovado diante de Deus. Então veio uma provação e depois veio a promoção. Mas como que ele era aprovado? Quem sabia que Jó era homem rico antes da aprovação? Levante a mão, por favor. Rico. Quão rico ele era? Se fôssemos transformar hoje a riqueza de Jó em números, antes da aprovação, quanto vocês imaginam que era este poder aquisitivo? Equivalente a quantos milhões? Hã? Fala aí, você que achou que ele era rico. Quanto? Milionário. Quanto milionário? 100 milhões? Uau, é assim que tem que pensar mesmo, lá para cima. Jó tinha aproximadamente 35 milhões de dólares antes da aprovação, se fosse nos dias de hoje. Antes da aprovação ele tinha 7.000 ovelhas, 3.000 cabelos, 500 juntas de bois, 500 jumentos, 300 servos. Agora anotem, 7 filhos e 3 filhas. Era saudável, e se transformássemos tudo em riqueza hoje, dinheiro, aquilo que pode ser mensurável, ok? Uma ovelha mais ou menos $200, um camelo mais ou menos $10.000, a junta de bois $4.000, os servos mais ou menos $5.000 por ano. Então isso daria um montante de 35.400.000 dólares. É bom dinheiro, é ou não é? É ou não é? É muito dinheiro. Para mim é muito dinheiro, eu não tenho. Papai tem mais. Está disponível, amém? É muito dinheiro ou não é? Mas aí veio a aprovação. Então ele foi aprovado, tinha muitos bens, talvez como você tinha quando conheceu Jesus, quando começou a andar com Deus. Você tinha um carro melhor, tinha mais dinheiro no banco, tinha mais status, tinha um emprego melhor, tinha uma posição de reconhecimento melhor. Talvez você era assim e começou a caminhada e começou a perder, assim como Jó. Jó perdeu tudo. Todo o dinheiro, quase todos os servos e todos os filhos e filhas. Quem aqui começou a andar com Deus e perdeu o que tinha? Deixa eu contar para vocês. Antes de conhecer a Deus, eu e a pastora saíamos jantar, a gente saía em coluna social. Estávamos trabalhando em 5 cidades, construindo prefeituras e obras públicas e etc. Quando conhecemos a Deus, quando eu conheci a Deus, eu fiz algo que não precisava. Eu coloquei Deus à prova. E falei para o pastor que me apresentou a Deus, eu botei a mão na Bíblia e falei assim: se tudo que você falou neste livro preto é verdade, a capa da Bíblia era preta, eu não ligo de perder tudo. A pastora casou um homem próspero, conheceu noivou com um homem próspero e casou com um homem pobre. Em 1 ano, nós perdemos tudo. Até o carro. Tinha 2 carros na garagem, um Vectra e um S10. Até os carros foram. Fiquei 4 meses andando de a pé. E feliz. Feliz. Meus amigos paravam o carro na rua, quando eu estava caminhando, e falavam assim: Adriano, quer uma carona? Digo, quero. Eu entrava no carro, eles me levavam onde eu tinha que ir, às vezes visitar alguém, para fazer um projeto, para falar de obra. Para quem não sabe, eu sou engenheiro. E eles falavam assim: Adriano,
que aconteceu com você? Eu falei, não, cara, tá tudo bem. Ele, tá tudo bem como? Vocês tinham tudo. Você está andando de a pé, precisando de carona. Como é que está bem? Eu falei, está tudo bem, eu estou em paz. Falou, homem de Deus, agora que se conheceu esse Deus nessa igreja aí, você perdeu tudo, sai de lá. Eu digo, não, eu estou bem, eu estou bem. Não, mas digo, se você for continuar essa conversa, pode me deixar aqui, eu volto a andar de a pé. Mas Deus restitui, amém? Os tempos hoje são de novo outros, amém? E muito maiores do que eram antes. Glória a Deus, dá uma salva de palmas para Jesus, por favor. Então percebam, Jó quando começa a caminhada era próspero, perdeu tudo e Deus, a Bíblia diz que Deus dobrou tudo que ele tinha, é ou não é? Então ele tinha lá aproximadamente 35 milhões e 400 mil dólares. Se formos numerar o que ele teve depois, dava 67 milhões e 800 mil dólares. Diga, mas não é o dobro. Sabe por que não é o dobro? Porque os servos que ele perdeu, a Bíblia não conta quantos servos ele teve novamente. Então por isso que eu não posso ser irresponsável e quantificar um número diferente do que a palavra diz. Mas se ele tinha 300 servos e passou a ter 600 servos, se colocar os 5 mil dólares por servo vezes 600, vão inteirar os 3 milhões que faltam e dá exatamente o dobro. Amém? Mas tem algo que me chamou a atenção. Jó tinha 7 filhos e 3 filhas antes da provação. Tinha ou não tinha? Depois da provação ele teve quantos filhos e filhas? 7 filhos e 3 filhas. O mesmo número. Os filhos são bênção do Senhor? São ou não são? Ele tinha os filhos quando andava com Deus? Foi ou não foi? Deus disse que ia dobrar tudo que ele tinha. Foi ou não foi? Cadê os filhos dobrados? Ele tinha 7 filhos e 3 filhas. Perdeu na provação. Continuou tendo 7. Teve novamente 7 filhos e 3 filhas. É a mesma quantidade, é ou não é? Cadê o dobro? Alguém sabe onde é que está? Filhos não morrem, filhos são eternos, estão no céu e vão se reencontrar com o Pai. E ele vai ter 14 filhos e 6 filhas que vão reconhecê-lo no céu. Filhos não morrem, você é eterno, seu espírito é eterno, você está com Deus. Você nunca vai morrer, essa vida é passageira. Mas o nosso espírito está com o Pai desde já. Você que está ouvindo aí e perdeu um filho, saiba que no céu você vai reencontrá-lo. Amém? Você nunca o perdeu. Ele só foi para casa antes de você. Amém? Tome posse dessa palavra. Quem já tinha ouvido falar isso? Que os filhos já estão no céu de Jó. Para mim foi revelação. Se você já sabia, parabéns. Amém? Então ficou claro que quando eu falo que você é aprovado, provado e promovido, tem base da palavra? Amém, glória a Deus. A palavra de hoje para você que é dessa casa é que Deus vai restituir. Chegou a hora de devolver para você aquilo que você perdeu na provação. Amém? Tudo que você perdeu na prova, Deus vai restituir agora em nome de Jesus.
este ano, este semestre que vai começar agora, é o semestre que você vai provar da prosperidade do Senhor. É por isso que Ele trouxe o alinhamento, essas 7 semanas de alinhamento de coração, para que você possa acessar aquilo que já está liberado para você, e Ele possa te restituir em dobro tudo aquilo que você perdeu na prova. Amém? Aleluia. Dê uma salva de palmas para Jesus. Outro patriarca, Isaque, o homem da prosperidade silenciosa. Isaque era abençoado, assim como eu e você. E a palavra diz que ele colheu 100 vezes num único ano. Ei, quem quer plantar hoje e colher no mesmo ano 100 vezes? É possível? Com Deus é. Com Deus é. Com Deus é. Quantos grãos de milho tem numa espiga? Hã? Tem mais de 100, não tem? Quantos grãos de milho precisa para uma espiga nascer? 1. Não há limites para o que Deus pode fazer. Tem muito mais de 100 grãos lá. Amém? Você pode colher milho 2 vezes no ano, às vezes 3. Tem a safrinha ainda. Amém? Não há limites para o que Deus pode fazer na sua vida, através da sua vida, pela sua vida, para a honra e glória dEle. Amém? Então, Isaque, Gênesis 26, 12 e 13. Semeou Isaque naquela mesma terra, diga, naquela mesma terra, e colheu naquele mesmo ano 100 por 1, e abençoou o Senhor, e engrandeceu-se o homem, e ia se engrandecendo, até que se tornou muito poderoso. Isaque, o homem da prosperidade silenciosa. Sabe aonde que ele semeou? Sabe aonde que ele semeou? Aonde Deus mandou. Deus mandou ele ficar em Canaã. Deus mandou Isaque ficar em Canaã e plantar em Canaã. Amém? Estão comigo ou não? Aleluia, glória a Deus. Espera aí, pastor. Mas a Bíblia fala, não fala Canaã aqui na minha Bíblia. Fala o quê? Gerar. Gerar fazia parte de Canaã, amém? Só para você saber. Geografia bíblica é importante. Canaã era composta por várias cidades citadas na Bíblia, por várias regiões, inclusive aonde Isaque semeou. Então plante aonde Deus manda, plante aonde Deus te quer. Não insista em ficar onde Deus já falou que não é para você ficar. Mas como que eu sei se não é para mim ficar? Se não tem alinhamento entre você e o seu sacerdote, vai embora. Inclusive dessa casa. Entendem? Eu quero que vocês escolham 100, 200, 1000 por 1. Quero que vocês multipliquem, frutifiquem, cresçam. Ainda que se for necessário sair daqui. Tem que ter alinhamento. Senão Deus não prospera. Se você está andando aqui com a gente porque é simplesmente mais próximo, simplesmente porque é mais cômodo, e a palavra de confronto te faz mais mal do que bem, te convido, procure um lugar onde o solo vai fazer bem para você. Agora, se você sabe de alguém que está num solo, na mesma situação, que ele está lá porque é mais perto da casa dele, é mais cômodo, mas a palavra mais atrapalha do que ajuda, convide-o e mostre na palavra que ele deve se retirar de lá, porque ele mais atrapalha do que ajuda. Amém? Aleluia. Então, Isaque já era rico por aliança. É por isso que as bênçãos vão se dobrando de geração em geração. É por isso que os próximos vão sendo cada vez mais prósperos se estiverem dentro da aliança, dentro da palavra, mantido no propósito.
Isaac já era rico por aliança, a prosperidade continua. Ele mantinha a adoração no centro. Todas as vezes que ele que ele ampliava a sua terra, ele cavava mais poços e fazia mais altares. Quando você amplia a sua situação, quando você amplia a sua família, quando você amplia seus negócios, você tem cavado mais poços, tem ou não tem? Mas tem agradecido ao Senhor e levantado mais altares? Tem mantido o propósito? Tem a consciência que é Deus que está te alinhando, te dizendo como fazer? Ou você acha que é na força do seu próprio braço? Se você acha que é na força do seu próprio braço, você não está em alinhamento com Deus. Amém? Vamos lá. Isaac tinha paz como prioridade. Ele preferiu abrir mão a disputar poços, porque a paz na vida dele é prioridade. E eu tenho vivido isso na minha vida pessoal. Os mais próximos sabem. Nós abrimos mão de um negócio de mais de 100 milhões de euros para ter paz. Paz. A paz não tem preço. Nós sabemos disso, por passar por isso. Paz não tem preço. Amém? A paz excede todo entendimento. Família estruturada e bênção geracional é o que Deus tem para você. É isso que Isaac viveu. Ele termina a sua jornada abençoando os seus filhos, apesar dos conflitos entre Esaú e Jacó. Porque a prosperidade continua. Amém? Agora a questão é, comece a anotar, por favor. O que Isaac fez para colher 100 vezes mais? Quem quer saber o que ele fez? Vamos lá. Primeira coisa que ele foi ser obediente. Ele obedeceu, ele ficou aonde Deus mandou. Ele plantou aonde Deus mandou. Segunda coisa. Para você ser próspero, entenda algo. Nada substitui o trabalho. Nada substitui o trabalho. Você pode prosperar trabalhando sem Deus, mas você nunca vai prosperar com Deus sem trabalhar. Aquele que não trabalhe, que não coma. Aquele que não quer trabalhar, que não coma. Nada substitui o trabalho. Então a primeira é obediência, a segunda é trabalho diligente. Amém? Anote mais uma lá. Fé na bênção, fé na palavra, fé na promessa. Amém? Terceira palavra, semear na terra certa, investir no lugar certo. Às vezes Deus te manda permanecer no lugar, mas não te manda investir ali. Você ainda está na prova. Quando Deus manda semear, é que aí chegou a hora de começar a colher. Amém? Então é obediência, trabalho, fé na bênção, semeadura na terra certa, perseverança em meio às adversidades. É necessário perseverar quando vem o vento. É necessário perseverar quando vem o gafanhoto. É necessário cuidar do corpo de Cristo quando vem as opressões. É necessário cuidar, perseverar. Perseverar nos custa algo. É ou não é? Persistir custa algo. É ou não é? Para perseverar no casamento é necessário. Persistir no casamento é necessário. É ou não é? As mulheres sabem que os homens que casaram tem que perseverar para poder dar certo. Porque o homem é um ser complicado, inferior à mulher. É ou não é? O homem não aprende as coisas direito.
É ou não é, mulheres? O homem repete várias vezes o mesmo erro, é ou não é? Agora entenda, é que nós somos incapazes às vezes, não é por mal, é por bobeira do homem mesmo. Amém? Perdoa. E a outra, não esqueça, mais um item, item 6. Dependência de Deus para prosperar. Vamos lá. Isaac obedeceu e ficou no lugar que Deus mandou. Amém? Isaac trabalhou muito, expandia cada vez mais, cavava cada vez mais poços. Isaac tinha fé na bênção do Senhor. Ele confiou, mesmo num período de fome e dificuldade. Ele semeou na terra certa. Ele queria descer ao Egito? Não foi para o Egito, ele ficou na terra que Deus mandou, semeou no lugar certo. O Egito era um lugar muito mais próspero que Canaã naquela época. Ele deveria ter ido, humanamente falando, para o Egito, mas ele ficou onde Deus mandou e semeou quando Deus mandou. Quando Deus mandou, e no ano que ele semeou, colheu 100 vezes. Em meio às adversidades, ele enfrentou disputas por poços de água e optou pela paz. Às vezes, você não precisa batalhar para ganhar. Às vezes você abre mão daqui, porque tem coisa maior para você aqui. Deus está falando, né? Às vezes você abre mão desta promoção, você abre mão deste emprego, porque Deus tem coisa melhor para você lá na frente. Não corrompa seu coração, não se venda. Amém? E dependência de Deus para prosperar. Multiplicou 100 vezes num ano. Dependência de Deus, amém? Aleluia. Outro exemplo, José de Arimateia, que eu já falei. José era um homem com um excelente exemplo. Ele era respeitoso, esperava o reino de Deus, usou a riqueza com propósito, não se corrompeu, mesmo sendo do Sinédrio, não concordou com a condenação de Jesus, ele não se corrompeu. Não se corrompa no seu emprego, não se corrompa no seu trabalho, não corrompa o seu coração, não dê brecha para o diabo. Acho que Deus está falando com alguém hoje aqui. Não se corrompa, você já foi comprado, você não se pertence mais, você é de Jesus, amém? Você não pode se vender. Se você estiver se vendendo, está roubando a Jesus. Foi Ele que te comprou, Ele que é teu dono, Ele é seu Senhor. Você falou isso de livre, espontânea vontade. Amém? Outros exemplos de pessoas prósperas, muito prósperas no Novo Testamento. Lídia, lá em Atos 16, 14 e 15, ela vendedora de púrpura, convertida por Paulo, hospedou missionários na sua casa e usou a prosperidade para servir quem? O corpo de Cristo, a igreja. Outro exemplo de homem próspero, diga comigo, Filemão, rico de Colossos, tinha uma casa grande onde a igreja se reunia. Usou a sua própria casa para a igreja ser reconhecida. Ele era reconhecido pela sua fé e generosidade. Amém? Temos base na palavra aqui, temos ou não temos a prosperidade? Quero agora colocar então aqui, por que Deus colocou este dom de riqueza, do desfrute das riquezas, a estes homens e mulheres justos? Sabe por que Deus faz isso? Primeiro, para cumprir a sua aliança. Deuteronômio 8:18. Antes te lembrarás do Senhor teu Deus, que é Ele que te dá força para adquirir riquezas. Ok? Então a riqueza, você ser próspero, você andar num carro bom, você usar uma roupa boa, você comer bem. Amém?
é um sinal visível de que Deus cumpre as promessas e cuida dos seus. Como é que você vai dizer para alguém que não conhece a Deus, que é um filho do Satanás, para alguém que está passando fome, que Deus cuida, que Deus protege, que Deus prospera, se você não tem nem para comer na sua casa? Como é que o pastor que está passando necessidade vai colocar a mão na cabeça de alguém para abençoar ele? Quando eu digo passar necessidade, é passar miséria. E aí tem essa teologia que ensina que tudo é pro futuro, tudo é pro amanhã. Ei, o reino é chegado, começa hoje e vai se instaurar na plenitude, né, quando Jesus... Amém? Começa hoje. As suas ações falam mais do que as suas palavras. Por isso que você andar num carro bom não é pecado. Por isso que você ter uma casa boa não é pecado. Por isso que você comer em bons restaurantes não é pecado. Tudo o que você faz para dar glória a Deus. E quando te perguntarem como é que você come lá, é Deus. Como é que você tem esse carro bom? É Deus. Como é que você mora nessa casa boa? É Deus. Como é que você tem esse emprego bom? É Deus. Como é que você saiu da miséria e hoje está aqui? Foi Deus. São sinais que Deus cuida, protege, prospera os seus filhos. Para mim, esse ensino da miséria é um ensino demoníaco dentro da igreja. Esse ensino dessa falsa humildade é demoníaco dentro da igreja. Deus quer que você tenha vida e vida em abundância. Isso inclui também riqueza. E dentre as riquezas inclui também dinheiro. Amém? Então, primeiro, é para Deus cumprir a aliança dele, a palavra dele para conosco. Este é o porquê. Outro porquê, porque eles tinham o coração alinhado. Todos estes que eu citei, homens e mulheres, tinham o coração alinhado. Vou acelerar. Para que a riqueza fosse um instrumento, não um ídolo, para demonstrar que riqueza na mão de gente boa muito faz de bem. E se você fala que você não faz nada porque não tem riqueza, que você tem pouco, que quando você tiver você vai fazer, ei, você nunca vai ter. Aquele que é fiel no pouco é colocado sobre muito. Aquele que faz quando tem pouco vai fazer muito quando tiver muito. Por isso, se você não é fiel no pouco, não faz no pouco, você não vai fazer quando tiver muito. E você não vai ter muito por Deus. Pode ter pelo seu próprio esforço. Mas a bênção que enriquece e não traz dores, que faz você desfrutar da prosperidade, é com Deus. Começa no pouco. Então você que tinha algo, ficou mais alto o microfone, né? Você que tinha algo e de repente perdeu no processo, é que no processo o Espírito Santo está avaliando as suas ações. Você continua fiel? Você continua fazendo enquanto tem pouco? Ou porque perdeu o que tinha, parou de fazer com o pouco que sobrou? O Espírito Santo sonda os nossos corações, mas reconhece as nossas obras. Amém? Então, riqueza é instrumento, não é ídolo. Outro porquê. Todos estes citados foram exemplos de mordomos fiéis. Usaram tudo o que tinha para servir ao próximo. Desfrutaram sim, mas serviram ao próximo. Ei, hoje você não precisa ser mordomo, você vira administrador. Administrador das coisas de Deus, administrador daquilo que o Senhor colocou na sua mão. E aquilo que Deus coloca na sua mão é sua obrigação multiplicar.
Ei, pastor, que é isso? É minha obrigação multiplicar? É, você pediu, Deus te deu e vai te cobrar. A quem muito é dado, muito será cobrado. A Deus vai cobrar? Vai cobrar. Cadê o Paulo? Paulo, tá tudo estranho aqui, né? Você tá brincando aí, né? No coisinha. Ai, Jesus. Entendem, gente? Você quer, pede tanto e Deus te dá. Você não usa, Deus vai te cobrar. Ah, você não vai poder alegar desconhecimento disso, não. Deus vai te cobrar. A quem muito é dado, muito será cobrado. Deus deu um talento para um, deu uma porção de ouro para um. Esse um não fez nada, Deus tirou até o que ele não tinha. Pede para Deus, vai usar. Pediu para tocar no altar, vai tocar, papai. Pediu Deus para tocar, Deus dom para tocar no altar, vai tocar. Pediu para pregar, vai pregar. Pediu para servir, vai servir. Eu quero fazer parte desse corpo, faça parte do corpo. Aquilo que você pede, Deus te dá, mas Ele vai cobrar. Ah, pastor, mas lá na outra igreja não fala que tem cobrança. Vai para lá. Aqui é verdade. Amém? Cadê os jovens da igreja aqui? Os meninos aqui, os jovens que trabalham na igreja. Levante a mão, por favor. O jovem, fica de pé, para que todo mundo saiba, os meninos que trabalham aqui na igreja. Tem cobrança ou não tem? Hã? Tem ou não tem? Vocês pediram para trabalhar aqui, não foi? Tá aí, tem cobrança. Deus ensina a cobrar. Dá uma salva de palmas para eles. Eu quero reconhecer publicamente o quão feliz eu sou de olhar para vocês. Há um ano atrás vocês eram incomparáveis com o que vocês são hoje. Postura, educação, vestimenta, prosperidade. Comparando hoje ao que vocês eram há um ano atrás, vocês já são muito mais prósperos, são ou não são? Estão falando inglês, tem aula de inglês, tem aula de teatro, tem aula de alfabetização de segunda a sexta. Teve 443 crianças hoje no culto de manhã, no primeiro culto. 443 crianças que receberam palavra, receberam amor, afeto, receberam pão, bolacha, sumo, sorvete. Amém? Antigamente, quando começou, tinha 30 crianças aqui, parecia que tinha 500. Agora teve 443 e parece que teve 20. Organizadas, obedecendo, se comportando. Amém? Deus move, Deus faz. Amém? Queria também agradecer, essa semana tem muitas crianças que fazem aula de alfabetização aqui porque não tem documento. Não tendo documento, não podem fazer matrícula na escola. Não faz matrícula na escola, não aprende, é ou não é? Contudo, nós colocamos uma opção aqui para que eles, enquanto não têm acesso à escola, venham aprender a ler e a escrever aqui. É ou não é? Flora está aí? Dá uma salva de palmas para a Flora. E essa semana fizeram uma ação aqui, 25 crianças foram documentadas no notário. Obrigado, viu, Eduarda? Sem a sua intervenção não seria possível isso hoje. Deus te usou como bênção. Amém? Você é uma bênção. Nós amamos você. Amém? 25 crianças que não tinham como estudar, 25 crianças que não iam poder trabalhar, 25 crianças que não iam poder fazer nada porque não tinham documento. É para isso que Deus prospera. É para isso que Deus te coloca nos lugares que te dá acesso, para que você possa usar o acesso que você tem, tudo que você tem, para engrandecer a família, a igreja, o corpo de Cristo. Amém? Então, um resumo do porquê. Tem que ter propósito. Para confirmar a aliança.
para mostrar que ele é mais fiel, que ele é fiel às suas promessas, amém? 2, porque tinha alinhamento de coração. Estes homens e mulheres citados aqui valorizavam mais a presença de Deus do que os bens. 3, porque é um instrumento para a serviço do reino, não é ídolo. Usaram a riqueza para servir, edificar e cuidar, apoiar missões também. Outro exemplo de mordomia, de serviço, para ensinar como ser fiel para com aqueles que recebem, com aquilo que você recebe. Amém? Tem muito mais porquês, mas estes porquês já são suficientes para alinhar o seu coração, amém? Então eu te peço, medite no porquê. Amém? Nossa, o horário, é muita coisa para falar, gente. Paro? Deixo para quarta ou continuo mais um pouco? O que vocês decidam aí, por favor? Continua? Amém, então. Vamos falar agora do como. Como que eles adquiriram essas riquezas? Quem quer saber o como? O mais importante para mim, de verdade, é o alinhar do coração. Depois eu vou passar por escrito para vocês. Vocês vão poder ler o como, ok? Mas eu quero que vocês façam o como com o coração alinhado, para que vocês recebam o quando. Amém? Agora, quer fazer com o coração desalinhado, vai fazer sem Deus. O duro é que dá certo. Então, como que foi? Por meio de uma bênção direta e sobrenatural. Se o Paulo puder ficar num lugar só, para ele deixar o microfone num lugar só, me ajuda. E cada hora que o Paulo muda de lugar, ele mexe no microfone. Por favor, deixa o microfone de um jeito só. Amém? Então, o como é por meio de uma bênção direta e sobrenatural. Porque Deus quer te abençoar, já te abençoou com toda sorte de bênçãos, amém? Tudo parte da bênção. Tudo parte da bênção que Deus já derramou sobre a sua vida, que está disponível para a sua vida. Tudo parte de Deus. Amém? Esse é o primeiro. Gênesis 26, 12. Leiam lá, por favor. E semeou Isaque naquela mesma terra, e colheu naquele mesmo ano 100 por 1, e abençoou o Senhor. Quando ele tem acesso às bênçãos, as bênçãos são abençoadas, Deus o abençoa, para que então ele use as bênçãos. Então tudo parte da bênção, da riqueza abençoada. Amém? Então, como que foi dado? Através de um trabalho diligente, mas com multiplicação divina. Foi feita através de obediência, de um trabalho diligente, mas com a multiplicação divina. Então, o como é? Obedecendo e trabalhando com diligência. Tem como fazer um bom docinho se não trabalhar bem? Hã? Uns brigadeiros gostosos, sim. Hã? Tem muita gente aqui que faz bolos, bolo bom, né? Docinho, cozinha, comida, né? Tem muito cozinheiro aqui, graças a Deus. Amém, multiplica, Pai, cada vez mais. Mas para sair bom tem que ter trabalho diligente. Nada substitui a sua parte, nada substitui o seu trabalho. Para tocar bem, tem que ensaiar. Viu, Adi? É ou não é? Para cantar bem, tem que ensaiar. Amém? Então, o primeiro é com obediência e trabalho diligente. Segundo, por meio de sabedoria e administração fiel. Atos 16, 14, por favor. Administração. Dinheiro não aceita desaforo, já dizia meu avô.
Administre bem os bens que Deus te deu. Corra multiplicar. Seja um administrador fiel. E recebendo os talentos, saíram correndo a multiplicar. E recebendo os talentos, saíram correndo a multiplicar. Amém? A mulher que nos atendeu se chamava Lídia, vendedora de púrpura, de cidade de Tiátira, e que servia a Deus, nos ouvia, e o Senhor lhe abriu o coração para que estivesse atenta ao que Paulo dizia. Lídia era empresária no ramo têxtil de alto padrão. O texto não mostra que Deus derramou as riquezas do céu. Mostra que ela era sábia, ativa e administrava bem aquilo que ela tinha. Administrar com sabedoria é necessário. E como que foi dado? Ela pediu a Deus, imagino eu, assim como muitos homens de Deus fizeram, e como Salomão fez: peça sabedoria. Deus vai te capacitar com inteligência, estratégia, e vai te dar oportunidade de negócio, porque o teu coração está alinhado. Você vai usar a riqueza, a prosperidade, para servir a outros. Jesus amado. Outro detalhe: por meio da aliança e da fidelidade. Jó era fiel, íntegro, reto e temente a Deus. Você precisa ser fiel, íntegro, reto e temente a Deus. Essa é a sua parte. Amém? Filemão era generoso e amoroso. Deus confia as suas riquezas aos mordomos fiéis. Então, como? Na fidelidade, sendo íntegro, fiel, reto, temente a Deus, generoso e amoroso. O caminho da prosperidade passa pela generosidade. Amém? Outro, 4, por meio da influência e da honra. Mateus 27:57. E chegando José de Arimateia, homem rico, que também esperava o reino de Deus. Ai, meu Deus do céu. E já vinha à tarde, chegou um homem rico de Arimateia, por nome José, também era discípulo de Jesus. Discípulo de Jesus. Discípulo faz o que o mestre ensina. Discípulo não anda por causa própria. Nós somos discípulos de Jesus, amém? Andamos na causa dele, por isso que as coisas são feitas nele, por ele, para ele, amém? Toda honra e glória dada ao Senhor, amém? Ai, Jesus amado. E como que ele deu? Deus o posicionou estrategicamente em um lugar de autoridade, com recursos disponíveis para um propósito profético. Deus te coloca no lugar de autoridade e com recursos disponíveis para você cumprir a palavra dele. Não é para você bater no peito e falar assim: nós temos aqui, porque nós sustentamos. Não, nós temos aqui muito mais do que a gente imaginaria ter, porque Deus provê, Deus sustenta, Deus faz, Deus acrescenta, e nós trabalhamos diligentemente em obediência para isso. Entendem a diferença? Então, resumo do como. Isaac colheu 100 por 1
por uma bênção de multiplicação. Se você alinhar o coração, semear com obediência, trabalhar com diligência, Deus traz a multiplicação. Amém? Jó, prosperou ele devido à fidelidade dele, à perseverança dele. Jó nunca murmurou. Como ele reagiu? José de Arimateia foi usado como? Como influência, honra e posição estratégicas. Lídia foi usada como? Com habilidade comercial, sabedoria, coração aberto ao reino. E Filemão foi usado com prosperidade natural e generosidade espiritual. Pastor, simplifica para mim. Sabe como é que vai acontecer com você? Você vai obedecer, você vai semear, trabalhar com diligência e vai colher a 100 por 1. Você vai prosperar porque você vai ser fiel, vai se manter fiel e vai persistir. Deus vai te colocar numa posição de influência, honra, e você vai usar a prosperidade em prol do profético de Deus. Deus vai te dar habilidade comercial, sabedoria e coração aberto ao reino. E Deus vai te dar prosperidade de uma forma natural, para que você use de uma generosidade sobrenatural. Amém? Quem toma posse dessa palavra? Aleluia. Então, anote de novo agora. Para receber o dom de riqueza, 5 pontos, ok? Resumo. Para receber o dom da riqueza com desfrute. 1. Tema a Deus. Deus também é juiz, julgador. Primeiro, tema a Deus. Segundo, sejam fiéis. Quem é fiel no pouco vai ser colocado sobre muito. 3. Sirvam com o que vocês têm. E o que vocês têm tem que ser um coração generoso. Sirvam com o seu coração. Amém? 4. Alinhem este coração ao coração de Deus, ao propósito de Deus. Amém? E 5. Confie em Deus, não nos bens. Amém? Este é o que você deve fazer. E daí vocês vão receber, sabe como? Pela bênção de Deus, pela restituição após a aprovação, pela sabedoria e habilidade adquirida, pela honra e influência do posicionamento, para administrar os bens que Deus coloca nas suas mãos, em prol do corpo de Cristo. Amém? Alguém entendeu alguma coisa? Aleluia. É muita informação, é ou não é? A palavra está gravada. Vai estudar em casa. Vai ruminar sobre a palavra. Escute várias vezes. Tem uma semana para fazer isso, para que isso vire uma verdade no seu coração e que o seu agir seja automaticamente alinhado à palavra de Deus. Amém? Glória a Deus. Dá uma salva de palmas para Jesus, por favor. Então, o porquê, o alinhamento, como é a sabedoria, está escrito. Agora, o quando nós vamos mostrar.